Vamos falar de eleições municipais que movimentaram 2024 no Brasil inteiro. E nesse ano, os eleitores de 5.569 municípios foram às urnas para definir quem seriam os próximos representantes. Desse total, 51 cidades tiveram segundo turno, entre elas 15 capitais. Infelizmente, a campanha eleitoral deixou, como sempre deixa, né, gente, uma triste marca, como a violência política, troca de agressões, ofensas, acusações entre os candidatos, que reduziram a briga política a um outro nível, com direito até a cadeirada em debate ao vivo, cuspe e denúncias sem fundamento. As eleições consolidaram um avanço dos partidos de centro no comando das cidades, com destaque para o PSD, que elegeu prefeitos em 891 municípios, de um total de mais de 5.500. A sigla desbancou o MDB, que ficou em segundo lugar, com 864 cidades. Entre elas, São Paulo, que reelegeu o atual prefeito, Ricardo Nunes, com 59,35% dos votos. Na disputa contra Guilherme Boulos, do PSOL, que ficou com 40,65% dos votos. Quero começar com você, que acompanhou intensamente eleições aqui em São Paulo, Beatriz Manfredini. Como é que foi tudo isso para você? Foi, vamos resumir, a mais louca que eu já vivi. Meu Deus. E olha que você já viveu eleições. E olha que eu já vivi eleições, presidencial de 2022, mas é justamente o que você falou agora na entrada do nosso assunto. A violência foi chocante, acho que não só para mim, para os repórteres, para as pessoas, para os candidatos, para todo mundo, né? Então, foi uma eleição em que a gente saiu do que a gente está acostumado até então, aqui em São Paulo e acho que no Brasil. A gente saiu do decoro aí dos políticos, né? Do modus operandi, como se trata um debate, como se trata uma coletiva de imprensa, como se tratam as pautas. Então, a gente teve a cadeirada, a gente teve soco no meio do debate. Era mais ou menos como ir cobrir uma agenda sem saber o que esperar. Tinha uma tensão quando as agendas dos políticos se encontravam em um mesmo lugar, coisa que normalmente não acontece e que foi um marco bastante diferente do que a gente viveu na pandemia aqui em São Paulo, principalmente. Na pandemia em que a gente tinha Guilherme Boulos também como player e Bruno Covas, aí estou falando de segundo turno, né? E o Ricardo Nunes, que venceu agora, era vice do Covas. Eles participaram de uma eleição que ficou conhecida por ser muito respeitosa, por ter ali atitudes cordiais entre os dois. Então, foi um susto que São Paulo não estava muito acostumado a viver, né? E a gente precisa ver as marcas que isso deixa para as próximas eleições. Como é que isso vai ficar a partir de agora? Se a gente teve uma eleição como essa, em que tivemos agressões, foram celebradas algumas vezes na internet, nas redes sociais, como que isso reverbera daqui para frente nos próximos pleitos? É uma preocupação, porque o que a gente vê, né, para dar o exemplo, o que a gente vê ali pode ser replicado nas cidades ou não. Outro ponto que eu queria ver com você é porque havia muita expectativa de uma nacionalização das eleições aqui em São Paulo. Guilherme Boulos do PSOL com Lula, do PT, e Ricardo Nunes do MDB com o PL de Jair Bolsonaro. Não aconteceu. E aí são várias as teses para que isso não tivesse acontecido. Alguns dizem que a própria violência política foi tão intensa que ela dominou o noticiário, ela meio que apagou as pautas importantes para serem discutidas e não sobrou espaço nem para essa nacionalização. O que você arriscaria dizer? Eu acho que são alguns fatores. A violência é uma delas. A figura, a entrada do Pablo Marçal como um candidato, que era uma pessoa totalmente de fora da política e que chamou a atenção das pessoas, porque as pessoas estão desacreditadas da política. E quando surge um player, um outsider, né, como a gente chama, uma pessoa de fora, as pessoas falam, poxa, ele pode ser interessante, parece que ele entende, não tá aqueles homens sentados ali na cadeira como todo mundo. Então a figura do Pablo Marçal, que tem as redes sociais com ele, ganhou muita repercussão, deu uma quebrada nisso, porque até então só se falava no nome de Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos. Ele quebrou essa narrativa, tinha nomes importantes como da Tabata Amaral, mas não chegavam lá. Então ele conseguiu quebrar bem essa narrativa e a violência, que ele foi protagonista de muitos casos, acabou chegando nos outros candidatos, como o da Atena, como o Tabata, que até aí apareceram um pouco, mas apareceram falando da violência. Exatamente. Então isso foi quebrando. E falando um pouco do Bolsonaro, que estava com o Ricardo Nunes, teoricamente,
e do Lula, que estava com o Boulos também, teoricamente, também houve uma quebra na participação deles. O Bolsonaro ficou meio nem lá nem cá, flertou com o Marçal, voltou para o Nunes por conta do Tarcísio, que foi o grande ganhador da eleição, na minha opinião. Então, o Bolsonaro deu uma apagada, não sabia para onde ia, ficou em segundo plano, deixou aí essa eleição, essa vitória para o governador, para o Tarcísio, que pode ser candidato em 2026, essa é outra história. E o presidente Lula, apesar de falar, estou apoiando, apareceu na campanha, em rede nacional, gravou vídeo do lado do Boulos, a presença física em São Paulo ficou muito comprometida. Vários eventos marcados acabaram não acontecendo por muitos fatores, até que ele não tinha controle, avião que deu problema, chuva num dia, enfim, foram várias coisas que acabaram desmarcando compromissos. Então, eu acho que faltou a presença, o corpo a corpo dele na capital, que é um corpo a corpo importante, principalmente na periferia, que era com quem Boulos deveria conversar mais, mas não conseguiu conversar. Então, uma misturada aí de coisas. Justificativas para isso, né? E Túlio, 2026 está aí. E aí a gente, embora nós estejamos trazendo esse assunto de eleições para o contexto nacional, não dá para não focar muito na eleição aqui em São Paulo, porque ela não trouxe porque a figura já existia, mas ela fortaleceu uma figura que pode ser também protagonista dessas eleições de 2026, que é Pablo Marçal. O que aprendemos com Pablo Marçal? Olha, são várias as teorias, mas eu acredito que a gente pode resumir uma história, um retrato curto da história das eleições de São Paulo como um termômetro para as eleições do Brasil com uma única palavra: rejeição. Vou explicar. Rejeição. Eu acho que essa palavra está moldando as últimas eleições e vai ser a tônica da próxima eleição presidencial. Por quê? Vamos retroceder um pouquinho, mas muito pouco. João Dória concorre à Prefeitura de São Paulo dizendo: não sou político, sou administrador. Esse era o slogan dele. O prefeito atual, que foi para a reeleição, era o Fernando Haddad, tinha a máquina da mão. O PT, naquele momento, um partido robusto, forte, etc. O João Dória, pela primeira vez na história, ganha em primeiro turno em São Paulo. Nunca houve uma vitória em primeiro turno. Mostrou, então, a rejeição aos políticos naquele momento. Vem eleição para presidente. Quem ganha? Bolsonaro. Também se apresentando como candidato antissistema. Exato. Ele era o candidato antissistema. Ele não precisava de tempo de televisão, ele não precisou de apoio político partidário, ele simplesmente se apresentou como candidato antissistema. Ganhou a eleição. Voltamos para as eleições aqui em São Paulo. O Bruno Covas, que até então era uma figura política não muito conhecida da população em geral, ganhou as eleições, ganhou no segundo turno do candidato de esquerda, exatamente com um discurso de eu sou o anti-esquerda, eu sou o moderado, eu sou o político que não sou radical, etc. Então ganhou nesse cenário. Vamos para essa última eleição agora. Bolsonaro e Lula têm uma base política muito forte, mas tem uma rejeição muito grande. Então o Pablo Marçal entra e capta esse sentimento da população que não quer o político, que não quer o sistema. Então ele entrou nesse antissistema. Então é por isso que a eleição de São Paulo, para mim, ficou dividida nesses três polos. É o bolsonarismo, junto com o centro Ricardo Nunes, o Boulos captando a esquerda e o antissistema, que é muito forte. Veja, um candidato que surgiu do nada, simplesmente tocando fogo na eleição e captou essa polarização. E agora nós vamos para a eleição 2026. Qual é a minha teoria? Para o Lula, é muito melhor que o Bolsonaro fique elegível, porque a rejeição do Bolsonaro é de tal forma que bate com a rejeição do Lula. O melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro. Então, não estranhem os senhores se o Bolsonaro for inelegível e poderá participar, porque esse é o cenário melhor para os grandes players. A preocupação, na verdade, numa eleição 2026, na minha humilde opinião, eu não tenho bola de cristal, mas em cima dessa palavra rejeição, é uma terceira via.
É uma terceira via que tem um pensamento moderado, um pouco mais à direita, é uma direita mais moderada que se coloque como antissistema, me parece uma boa aposta. Excelente análise do Túlio quando ele fala a questão do candidato antissistema. A gente viu isso também no mundo como um todo, né? Com essa crescente dessa nova direita ideológica, porque surgiram candidatos antissistema. Começou lá no Movimento 5 Estrelas, na Itália, a Marine Le Pen, na França. Esses candidatos que criticam todo esse establishment político, essa burocracia política, esses enfadonhos políticos que estão sentados na mesa e não resolvem o problema da população. Um outro destaque dessa eleição que eu queria chamar a atenção, que vocês estavam analisando, né, que todo mundo afirmou que a nacionalização iria vir para as eleições municipais, tem um aspecto muito importante que especialistas apontam, que nas eleições municipais a lógica do jogo é outra. O eleitor quer que o candidato resolva o problema local, ele prevalece diante da questão da ideologia. Isso é, sim, uma variável que o eleitor considera na hora de escolher o candidato. Qual seria o principal problema aqui em São Paulo? Ai, menina. Se essas pautas tivessem tido espaço para serem discutidas. Não tiveram, de fato. A gente teve debates que... Assim, a palavra que resume as eleições de São Paulo é baixaria. Essa é a minha opinião. Mas a principal preocupação do eleitor, de fato, é a segurança na cidade. Aumentou a percepção de insegurança, aumentou o medo do furto, tudo isso aumentou e se sobressai sobre a questão do problema da saúde, da educação, né? Em 2018, a gente teve a questão que era corrupção, agora é segurança. Então, as pautas vão mudando. Então, em São Paulo, a gente teve debates, de fato, pífios com a questão temática, né, do que a população, de fato, precisava. Uma questão em relação ao Pablo Marçal é que ele foi um fator crucial para fragmentar uma direita que se concentrava justamente no nome de Bolsonaro, que perdeu força dentro desse novo cenário da crescente direita no Brasil. E venceu, de fato, a direita, na minha opinião, venceu nessa eleição. A direita, centro-direita, seja centro-direita ou a direita ideológica, ela, de fato, venceu, está com tudo. A gente está entrando na década da direita e venceu, né, a centro-direita, que é o PSD. Não sei se vocês viram, Kassab essa semana afirmou o posicionamento do PSD como um partido liberal na economia. E aí perguntam, e a questão dos costumes? É liberal? O liberal é brasileira, né? Que é aquele liberal na economia e conservador nos costumes. Ainda bem que ele se disse que a questão dos costumes não é prevalecente lá dentro do partido dele. Acho isso excelente. Mas, enfim, né? Então a gente vê a vitória da direita no Brasil com tudo. Rapidinho, para eu não me esquecer, eu quero passar uma pergunta para o Bruno, que vai ter 40 segundos. Corrupção, eleições de 2018. Segurança? Segurança Segurança nessas eleições. Nessas eleições. 2026, economia, o que se aposta, hein? Eu diria que é sempre um bom tema, né? Acho que a economia tem ficado muito em segundo plano, né? Aqui no governo Lula 3, né? Apesar do bom desempenho, né, do PIB, do mercado de trabalho, a grande verdade é que o governo não tem dado a atenção necessária para a questão fiscal e esses desequilíbrios vão se tornar mais prementes conforme o tempo passa, porque a dívida pública vai crescendo, né? E a dificuldade em manter essa estabilidade da dívida, enfim, seja financiável a longo prazo, é a grande preocupação dos investidores, enfim, do mercado em geral, e eu acho que é um tema super importante para a próxima eleição. Vai ser feito Biden em cama lá em 2026, será? Vamos ver, hein? Há grandes chances. Vamos seguir.